Glória a Deus. Mais uma manhã. Eu até levantei o olho para ver se alguém levantou a mão. Quem está com sono aí, levanta a mão. Eu te convido a fechar os seus olhos. A gente tem começado as nossas ministrações com um propósito de, antes de entregar o recado que Deus nos deu, conduzir você a um lugar de adoração. Porque a intenção do nosso coração, mais do que trazer uma mensagem, uma palavra, é fazer você entender que antes de ouvir a mensagem, ouvir o que Deus quer falar, você tem que entregar tudo o que você veio fazer neste lugar. Antes de você ouvir uma ministração, você precisa entender que o propósito de você estar reunido num ambiente onde Deus se manifesta é entregar a Ele tudo o que você tem de melhor. E eu me alegro por saber que o Senhor está se manifestando e nós estamos construindo algo poderoso nesses dias. E eu queria que você entendesse que tudo já está pronto, tudo já está preparado, o ambiente já está preparado. As canções que foram ministradas aqui foram o prenúncio de uma manhã de vitória, uma manhã de glória, uma manhã de unção. Mas eu queria que você falasse aí com Deus, você e Deus. Você entendesse que agora é o momento de você silenciar a sua alma e entregar a sua vida diante do altar do Senhor. Aleluias. Tudo está preparado aqui, a casa e o meu coração também. Tu és o único motivo que me fez chegar. Aonde estão os filhos? Já estão chegando aqui. Agora Somos dois ou três ou mais. Encontre, Senhor, meu coração disposto a queimar por ti. Todos os versos e canções que eu consegui cantar, todas as vezes quebrantado, só quero te falar que teu é o reino e a glória para sempre. Teu é o domínio e o poder. Amém, amém. Teu é o reino e a glória para sempre. Teu é o domínio e o poder. Amém, amém. Só tu és santo. Só o Senhor é santo neste lugar. Não há outro, não há outro. Só tu és santo. Enche este ambiente de adoração, irmão. Enche este ambiente de adoração. Erga suas mãos e comece a exaltar a santidade, a beleza. Comece a exaltá-lo, porque Ele é digno de ser exaltado nessa manhã. Não há outro motivo de nós estarmos reunidos se não for para adorá-lo. Só tu és santo.
Não há outro, não há outro. Só tu és santo. Só tu és santo. Não há outro como tu. Não há outro como tu. Não há outro como tu. Não há outro como Jesus. Só tu és santo. Só tu és santo. Não há outro como tu. Não há outro como tu. Não há outro como tu. Não há outro como Jesus. Só tu és santo. Você pode dizer isso? Só tu és. Só tu és. Só o Senhor é santo, não há outro. Não há outro como tu. Não há outro como tu. Não há outro como tu. Não há outro como Jesus. Só tu és santo. Só tu és santo. Não há outro como tu. Não há outro como tu. Não há outro como tu. Não há outro como Jesus. Só tu és santo. Só tu és santo. Não há outro como tu. Não há outro como tu. Não há outro como tu. Não há outro como Jesus. Receba a nossa adoração neste lugar. Tu és o nosso convidado de honra nesta manhã. E nós nos alegramos porque o Senhor preparou este fim de semana com um propósito muito especial. E nós estamos alegres por tudo aquilo que o Teu Espírito está fazendo em nosso meio. Nós te louvamos, nós te bendizemos, nós te exaltamos, pois não há outro motivo de nós estarmos reunidos que não seja para te adorar, para te servir, para te exaltar em espírito e em verdade. Receba a nossa adoração até aqui neste momento. E pedimos que o Senhor se manifeste nesta manhã com poder, com graça, com unção, com graciosidade. Que seja feita sobre nós a Tua vontade e nada além da Tua vontade nesta manhã. Fala conosco, ministra sobre nós, ministra sobre os Teus filhos e Tuas filhas nesta manhã. Em nome de Jesus. Aleluias. Aleluias. Abra a tua Bíblia. Livro de Isaías. Capítulo 6. Como nós estamos fazendo, a cada ministração é mais um degrauzinho que a gente vai subindo. Então nós já falamos sobre propósito, nós já falamos sobre missão, nós já falamos sobre identidade. E nesta manhã nós queremos falar sobre santidade. E para dizer para os irmãos, o congresso não vai acabar agora, porque eu só vou concluir à noite. Eu vim para ministrar
até a noite. Então eu acredito que o congresso só acaba hoje quando o culto acaba, amém? Então não acabou. A menos que você não possa vir à noite, você vai ficar com menos uma ministração e vai faltar alguma coisa. Então eu te convido a não faltar à noite, porque à noite a gente vai finalizar essas ministrações e eu creio que vai encaixar algumas coisas sobre a tua vida. E a partir de segunda-feira que de fato o congresso continua. Eu não gosto da ideia de que o congresso acaba, eu gosto da ideia de que o congresso inicia e amanhã, segunda-feira, ele vai ser prático. Amém, irmãos? Você aprende a teoria no congresso para praticar no seu dia a dia, porque senão não tem sentido fazermos congresso. Não tem propósito nenhum nós nos envolvermos, vocês gastarem energia para que tudo se acabe no domingo. Não, não acabou. Só a teórica. Agora vem a parte mais importante, que é você colocar em prática tudo aquilo que você tem aprendido aqui neste lugar, com intencionalidade, com um propósito, com algo que Deus tem ministrado ao seu coração. Então nós vamos ler o texto, Isaías capítulo 6, são apenas 13 versículos. E eu queria que você me acompanhasse na leitura do texto. Diz assim: no ano em que o rei Uzias morreu, eu vi o Senhor assentado num trono alto e exaltado. E a aba da sua veste enchia o templo, e acima dele estavam serafins, cada um deles tinha 6 asas, com 2 cobriam o rosto, com 2 cobriam os pés, e com 2 voavam. E proclamavam uns aos outros: Santo, Santo, Santo é o Senhor dos exércitos, e a terra inteira está cheia da sua glória. Ao som das suas vozes, os batentes das portas tremeram e o templo se encheu de fumaça. Então eu gritei: ai de mim, estou perdido, pois sou um homem de lábios impuros e vivo no meio de um povo de lábios impuros. E os meus olhos viram o Rei, o Senhor dos exércitos. Logo, um dos serafins voou até mim, trazendo uma brasa viva que havia tirado do altar com uma tenaz. E com ela tocou a minha boca, versículo 7, e disse: veja, isto tocou os seus lábios, por isso a sua culpa será removida e o seu pecado será perdoado. Então ouvi a voz do Senhor conclamando: quem enviarei? Quem irá por nós? E eu respondi: eis-me aqui, envia-me. E ele disse: vá e diga a este povo: estejam sempre ouvindo, mas nunca entendo. Estejam sempre vendo e jamais percebam. Torne insensível o coração deste povo, torne surdos os seus ouvidos, feche os seus olhos, que eles não vejam com os olhos, não ouçam com os ouvidos e não entendam com o coração, para que não se convertam e sejam curados. Verso 7. Então eu perguntei: até quando, Senhor? E ele respondeu: até que as cidades estejam em ruínas e sem habitantes, e até que as casas fiquem abandonadas e os campos estejam totalmente devastados, até que o Senhor tenha enviado todos para longe e a terra esteja totalmente desolada. E ainda que 1/10 fique no país, estes também serão destruídos. Mas assim como o terebinto e o carvalho deixam o tronco quando são derrubados, assim a santa semente será o seu tronco. Amém, irmãos? A pergunta que eu queria iniciar é: e se fosse você neste processo, nesta visão? E se Deus se manifestasse e se apresentasse para você neste processo ao qual Isaías, o profeta, foi inserido? Se fosse você no lugar dele, qual seria a sua atitude? Talvez o capítulo 6 seja o ponto máximo, o ponto mais alto de uma série de mensagens que Deus estava dando ao profeta Isaías desde o primeiro capítulo. Se você nunca teve curiosidade de ler, eu te convido a ler do capítulo 1 até chegar no capítulo 6, que vai falar sobre a condição espiritual do povo. Enquanto outros textos eram declarações de Deus ao seu profeta, neste texto,
Cada uma das declarações é confirmada por uma visão onde Isaías pôde não somente ver, mas interagir com os personagens celestiais. Talvez pudéssemos resumir a mensagem deste capítulo a uma grande pergunta que cada um de nós precisaria responder. Se fosse com você, como que você reagiria diante de tamanha santidade? Se ele se apresentasse para você nesta manhã com toda a sua potente santidade, qual seria a sua ação? O que você faria se ele mostrasse para você o quão santo ele é, o quão poderoso ele é, o quão maravilhoso ele é? Nós cantamos, só tu és santo, mas será mesmo que nós conseguimos ter uma dimensão da santidade dele? Será mesmo que a santidade dele tem constrangido você quando você está naquele momento onde ninguém vê? Será mesmo que a santidade tem causado para você um impacto que tem modificado as suas estruturas? E se fosse você, meu amado? E aí eu comecei a entrar numa crise, porque talvez eu não teria a atitude que o profeta teve, e isso me constrange. Porque o profeta teve uma postura diferenciada, e eu oro para que, quando os últimos dias chegarem, eu esteja preparado para me encontrar com a santidade de Deus e simplesmente adorá-lo pelo que Ele é, para que nada possa fugir daquilo que eu preciso fazer. Eu confesso, irmãos, que eu tenho ainda algumas reservas e algumas questões que eu sei que o Espírito Santo tem tido trabalho, porque talvez eu ainda não tenha me aberto para Ele, para que Ele possa atuar como Ele deseja. E aí a pergunta que eu faço para vocês, eu fiz no meu particular: se fosse comigo, e se ele se apresentasse para mim, e se numa visão eu pudesse contemplar a sua santidade, e se isso acontecesse comigo agora, qual seria a minha reação? E isso foi me consumindo, isso foi me trazendo questionamentos, porque talvez eu não esteja pronto, talvez tudo que eu já vivi ainda não tenha significado um preparo emocional, um preparo espiritual, um preparo sei lá o que, para estar diante da santidade dele e contemplar e admirar e ver os anjos, serafins cantando: santo, santo, santo é o Senhor dos exércitos. E diante desta pergunta eu consegui extrair 2 cenários que vão nos ajudar a encontrar uma resposta talvez mais sincera a esta pergunta. Apenas 2 cenários que eu queria destacar aqui com os irmãos. O primeiro cenário são daqueles que veem a glória de Deus. Do versículo 1 ao versículo 8, Isaías estava no templo buscando ao Senhor. Ele havia recebido uma série de mensagens pesadas falando do juízo de Deus sobre o seu povo, mas havia uma destas mensagens que provavelmente o havia desafiado a subir o monte, ao subir ao templo e a buscá-lo de todo o seu coração. Ei, presta atenção, o que aconteceu antes não foram motivadores, foram desoladores. As mensagens que ele havia recebido da parte de Deus foi de juízo, de tristeza, de morte. O que faria ele subir no templo para adorar ao Senhor com toda a intensidade? No capítulo 2 de Isaías, versículos de 3 a 5, diz assim: Isaías 2, de 3 a 5, diz: muitos povos virão e dirão: venham, subamos ao monte do Senhor e ao templo de Deus, do Deus de Jacó, para que nos ensine os seus caminhos e andemos nas suas veredas, porque de Sião sairá a lei e a palavra do Senhor de Jerusalém. Ele julgará entre as nações,
corrigirá muitos povos. Estes transformarão as suas espadas em lâminas de arados e as suas lanças em foices. Nação não levantará espada contra nação, nem aprenderão mais a guerra. Venham, ó casa de Jacó, e andemos na luz do Senhor. Foi ali no templo do Senhor que as promessas daquela profecia se transformariam em uma visão de santidade e de glória. Esta cena tem que nos ensinar que há um grupo de pessoas que nesta terra buscam encontrar o Senhor. E quando estas pessoas buscam encontrar o Senhor, Jeremias diz que se nós procurarmos, nós o encontraremos. Jeremias ainda completa dizendo: eu deixarei que me encontrem. Então, Jesus não está escondido, Jesus está disponível. Mas só consegue encontrá-lo aqueles que começam a buscá-lo com intensidade, com intencionalidade. E talvez você tenha que se ver num contexto em que talvez o cenário é desfavorável, mas a sua busca tem que ser intencional. Não é favorável a faculdade, mas a sua busca na faculdade tem que ser intencional, porque os seus alunos, os seus amigos, os seus professores, os diretores, os reitores, não importa quem seja, que não conhecem esta palavra, precisam saber que o Deus que você serve é santo e poderoso. Ei, eu não estou falando nada diferente, mas se você não for prático na sua conduta, não tem sentido você estar vivo. Você nasceu, você foi alcançado pela graça, para quê? Para fazer faculdade? Para conquistar dinheiro? Vocês viram ontem que Jacó teve tudo, mas não tinha nada. O que essas pessoas que veem a glória de Deus fazem? Vamos lá. Primeira coisa, estas pessoas têm olhos abertos e reconhecem que Ele é santo. Eu vou repetir. Quem quer ver a glória precisa estar com os olhos espirituais abertos para reconhecer o quão santo Ele é. Diz o texto que ele viu serafins, os mais brilhantes dos seres angelicais, dizendo: Santo, Santo, Santo é o Senhor dos exércitos. E não somente isso, cobrindo em sua reverência os seus pés, o seu rosto, diante daquele que era santo. Como é que agora parece que há um contraste? Vamos para o capítulo 1. Capítulo 1, versos de 10 em diante, por favor. Diz o texto: governantes de Sodoma, ouçam a palavra do Senhor. Vocês, povo de Gomorra, escutem a instrução do nosso Deus. Para que me ofereçam tantos sacrifícios? Pergunta o Senhor. Para mim, chega de holocaustos de carneiro, de gordura de novilhos. Não tenho nenhum prazer no sangue de novilhos, de cordeiros, de bodes. Quando vocês vêm à minha presença, quem lhes pediu que pusessem aos pés em meus atos? Parem de trazer ofertas inúteis. O incenso de vocês é repugnante. Luas novas, sábados, reuniões, não consigo suportar as suas assembleias cheias de iniquidade. Suas festas de lua nova, suas festas fixas, eu as odeio, tornaram-se um fardo para mim, não suporto. Quando vocês estenderam as mãos em oração, esconderei de vocês os meus olhos. Mesmo que multipliquem as suas orações, não as escutarei. As suas mãos estão cheias de sangue. Lavem-se, limpem-se, removam as suas más obras para longe da minha vista. Parem de fazer o mal, aprendam a fazer o bem, busquem a justiça, acabem com a opressão, lutem pelos direitos dos órfãos, defendam a causa da viúva.
Parece que é um outro livro, parece que é um outro contexto, mas é o contexto em que Isaías vê anjos serafins, e eles contemplando a santidade, reverenciando aquele que tinha todo o poder. Parece que não é o mesmo texto, mas o texto diz que Deus rejeitava o culto que estava sendo prestado por aqueles que, apesar de seguirem a liturgia em suas vidas, não eram capazes de reconhecer e temer que Ele é santo. Tem muitas pessoas que estão na igreja que ainda não reconhecem a santidade de Deus. Tem muitas pessoas que ainda não conseguiram oferecer um culto agradável ao Senhor. Prosseguindo, aqueles que veem a glória de Deus não só têm os olhos abertos para reconhecer que Ele é santo, mas também têm a boca aberta para clamar por purificação que só poderá vir da parte de Deus. Isaías capítulo 1, do versículo 18 em diante, diz: ainda que os pecados de vocês sejam como escarlate, eles se tornarão brancos como a neve. Ainda que sejam vermelhos como o carmesim, eles se tornarão como a lã. Se estivessem dispostos e me ouvirem, vocês comerão o melhor desta terra. Mas se vocês recusarem e forem rebeldes, vocês serão devorados pela espada, porque a boca do Senhor o diz. Quem está para ver a glória de Deus está com os olhos abertos e está com a boca aberta proclamando: quem pode purificar as nossas almas? Não só tem a boca aberta, os olhos abertos, mas estão com os ouvidos atentos ao chamado. E o texto fala que há um chamamento: quem poderá eu enviar? Quem poderá estar disponível a ir aos campos que estão sendo ceifados por Satanás? E aqueles que veem a glória de Deus, o grupo que está disponível a ver a glória de Deus, estão com seus ouvidos atentos e sensíveis para ouvir o seu chamado. E por último, aqueles que veem a glória também estão com a sua alma aberta para serem instrumentos poderosos de Deus nessa terra. Eu não sei se você se identifica com este grupo. Eu não sei se o cenário que te mais seja favorável seja daqueles que veem a glória, porque o outro cenário não é agradável. Existem dois grupos apenas: aqueles que veem e aqueles que não veem. E o segundo cenário diz que aqueles que não veem não conseguem discernir a santidade. Do versículo 9 ao versículo 13 de Isaías, a segunda cena é introduzida pela voz que sai do trono e que fala de um outro grupo de pessoas a quem o profeta está sendo enviado. Então vamos lá. A mensagem que o profeta iria falar, Deus falou: olha, este povo não vai entender absolutamente nada. Este povo é obstinado em pecar e ele vai continuar pecando. Mas eu te escolhi para anunciar boas novas. O mesmo grupo que Deus já havia descrito nos capítulos anteriores é dito agora a partir do versículo 9 de Isaías capítulo 6. E a reação deles à mensagem que lhes seria anunciada é a mesma. A maneira como eles reagiriam a toda a revelação que Isaías iria proferir era a mesma descrita nos capítulos anteriores. E isso poderia trazer um certo desânimo ao profeta, porque para que pregar se eles não vão entender? Para que ser instrumento nas mãos deles se muitos não estão dando atenção?
Sabe, tem horas que nós entramos numas crises como líderes, porque a gente fala a mesma coisa e parece que as pessoas não entendem. Isso pode trazer um certo desânimo em algum momento, mas nós temos a certeza de que quem nos chamou, quem nos confiou a missão, é poderoso para nos fazer prosperar em meio às desgraças desta vida. E por mais que 10 pessoas não ouçam, tem apenas uma que esteja ouvindo, e esta uma vai transformar talvez centenas de milhares de pessoas. Ei, presta muita atenção, no meio de um povo convicto em pecar, tem sempre alguém convicto em se santificar. As circunstâncias parecem que cada dia piora, mas isso não pode ser um desânimo para nós como cristãos. Nós não podemos desanimar em continuar a proclamar a mensagem de boas novas. Nós não podemos desanimar em ganhar um nosso amigo para Jesus. Nós não podemos deixar de falar de Jesus para os nossos pais. Mas pastor, o meu pai feriu, o meu pai me machucou, o meu pai me abandonou minha mãe. Ei, não tem a ver com ele, tem a ver com o reino que está sobre a tua vida. O mal daquele que foi rejeitado é entender que aquele que rejeitou é digno de castigo. Eu queria que você entendesse, não está sobre o seu governo e nem sobre as suas mãos o direito de julgar aquele que está ferindo você. O que está sobre o seu direito? Está sobre o seu direito mudar a realidade e fazer com que a pessoa que te feriu sinta o amor que está sobre a tua vida. Quem crê nisso, diga amém. Ei, tem amor que está guardado, que aqueles que feriram precisam saber que vem de Deus. Eu fico imaginando, irmãos, aquele que feriu sendo amado, sendo abraçado, sendo acolhido. Como que muda atmosferas espirituais? Você já parou para pensar como que o abraço cura? Não tem como nós não falarmos de Jacó, porque Jacó ele precisava somente de um abraço, mas não era qualquer abraço, era o abraço daquele que ele havia ferido. Ah, pastor, mas é muito difícil. O cenário é preocupante. Talvez o cenário seja o mais caótico, mas o Deus que te chamou é o mesmo Deus que vai te dar forças para suportar os dias maus. E é o mesmo Deus que, com as suas forças renovadas nele, vai continuar a falar sobre o amor que emana do trono da graça de Deus. Vamos para o cenário. O texto fala que estas pessoas veem, mas não percebem. Eu vou falar de uma coisa que acontece só lá em casa. O homem tem mania de não achar as coisas, mas isso é só lá em casa. E a pasta de dente saiu do lugar que a gente costuma deixar, porque nós somos um pouco metódicos. A gente gosta de ter as coisas nos mesmos lugares, e quando alguém tira, parece que desapareceu. Só para vocês entenderem que o que é a pessoa ver, mas não perceber. Eu procurando a pasta de dente, amor, onde está a pasta de dente? E ela falando de lá onde ela estava, está na gaveta. E eu abri a gaveta e não achava. Fechava a gaveta, não está lá. É possível, eu deixei lá. Se fosse criança, nós falaríamos o que para criança? Se eu achar, vou esfregar a pasta de dente na tua cara. Aberta assim, ó. Mas a gente cresceu.
E eu perguntei para ela, onde está? Eu não estou achando. Está lá? Não está. Está. Não está. Está. Isso já gerou um desconforto, não preciso dizer muita coisa, quem é casal sabe. Eu estou indo então aí. E parece que quando ela abriu, a mágica aconteceu. E ela olhou para mim. E eu olhei para ela e ela falou assim, como não está? Eu falei assim, não estava. Estava debaixo, eu acho, mas quando ela abriu, a pasta pulou. Não é possível. Não é possível. Como eu entendo o que eu quero que vocês entendam? Eu entendo que muitas vezes nós vamos pregar a verdade. A verdade é clara, salvadora, libertadora. Nós sabemos, mas muitos não sabem e não vão compreender. E o que a gente faz quando a gente não acha? A gente continua procurando. A única coisa que está faltando é a gente continuar pregando quando as divergências começarem a surgir. Quando aqueles que se rebelarem, quando isso acontecer, nós não desistirmos dele. Pelo contrário, nós vamos continuar pregando. Ei, tem muita gente que não está aqui. E você é o responsável, porque talvez você foi a primeira que abandonou. Ah, pastor, mas eu já preguei tanto. Ela não quer saber de Jesus. Ela não quer saber só de beber, se prostituir e que não sei o quê. Mas por causa disso você já desistiu. O texto fala que elas vão ver e não vão perceber. A santidade de Deus, a glória dele, aquilo que ele vai revelar, tudo isso não vai estar perceptível aos olhos daqueles que não conseguem encontrar em Deus a santidade. Qual é a função que você tem? Fazer com que eles percebam que Ele é santo, que Ele é digno, que Ele é exaltado, que Ele é poderoso. Pastor, está difícil, mas Ele continua sendo santo, exaltado, poderoso. Pastor, as coisas estão mais complicadas, está mais difícil pregar, nós não podemos mais fazer o que nós podíamos. E aí começa a colocar a culpa até no governo. Ah, porque está o governo criando. Ei, para de inventar tanta desculpa para aquilo que você não está fazendo. A oportunidade é hoje, é agora. O tempo é hoje, é agora. Você não sabe se você amanhã vai acordar vivo. O segundo detalhe deste grupo é que eles vão ouvir, mas não vão entender. O que Deus está falando? Qual é a verdade de Deus neste momento? Que sabedoria é essa? Pelo contrário, eles vão entender tudo errado. Isaías capítulo 5, versículo 20 e 21. Abra aí. Isaías 5, 20 e 21 diz assim: ai dos que ao mal chamam bem, e ao bem chamam mal, que fazem das trevas luz e da luz fazem trevas, que mudam o amargo em doce, e o doce mudam em amargo. Ai dos que são sábios aos seus próprios olhos e inteligentes em seu próprio conceito, que têm opiniões próprias, que têm intelecto avançado. Sabe, essas pessoas que se acham entendidas, elas não sabem absolutamente nada, porque aquele que é santo, aquele que é digno, aquele que é puro, aquele que é maravilhoso, aquele que está sentado no trono da graça, aquele que é totalmente santo, Ele é quem nos dá a verdadeira sabedoria. Esta sabedoria não está disponível nas farmácias, não está disponível nos colégios, não está disponível em faculdades. Essa sabedoria está disponível na palavra.
E quanto mais eu leio a palavra, mais sábio eu fico. E quanto mais sábio eu ficar, mais entendido eu ficarei. E quanto mais entendido eu for, mais discernimento eu terei. E enquanto os ventos contrários soprarem, eu vou poder dizer: não importam as circunstâncias, eu sei em quem tenho crido. E estou bem certo que este Deus é poderoso para fazer infinitamente mais do que eu penso ou imagino. Ei, não se venda, não se corrompa, não se coloque em igualdade com aqueles que se dizem conhecedores, porque nós é que conhecemos o Deus Todo-Poderoso. É Ele que tem poder. Não só veem e não percebem, não só ouvem e não entendem, mas eles se tornaram pessoas insensíveis. Insensíveis a quê, pastor? Insensíveis ao mover de Deus. Insensíveis aos sinais que estão acontecendo e ao perigo iminente. Ei, Jesus está voltando. Quantos creem que Jesus está voltando? O tempo está acabando. Elas não entendem o perigo que elas estão correndo. Elas não conseguem perceber que o santo está chegando para buscar a tua noiva. Elas não sabem que aquela vida que elas estão vivendo é perigosa demais. O tempo está acabando, mas quem vai poder dizer para elas? Nós conhecedores da verdade vamos poder dizer para elas: olha, o tempo é cessante, o tempo é finito. E você não tem todo o tempo do mundo, então se arrependa, se converta, volte. E eu digo volte, mas tem gente que está dentro, mas está fora. Lembra da parábola do filho pródigo? A gente só pega o filho que saiu, mas o filho que ficou era mais amargo do que aquele que pediu tudo e saiu de casa. Tem um monte de filho amargo dentro de casa que precisa se converter. Porque quando Jesus voltar com a sua santidade, ele não vai saber que Jesus é esse. Ei, se você está dentro de casa, mas vive como uma pessoa ferida, amargurada, você precisa passar por um processo que nós chamamos naturalmente de conversão do Espírito. Porque não tem como viver dentro de casa sem ter o prazer de estar na casa do Pai. Não tem como estar dentro de um ambiente amável e não se sentir acolhido. Estava vindo para cá e eu conversando com um jovem que estava um pouquinho distante, porque quando eu percebo um jovem distante, eu falo assim: vou deixar ver até onde esse incircunciso vai. Eu vou deixando, irmão. Não ligo, não procuro e vou deixando. Até ele se sentir rejeitado. Vai. Pastor, que maldade. Irmão, eu abraço, eu cheiro, eu vou na casa, mas quer ir embora? Vai. Se tem uma coisa que me dá base é a parábola do filho pródigo. Pode ir, quero ir, pai, vai. Vai com Jesus. E aí eu mandei mensagem para esse incircunciso: meu jovem, tá tudo bem? Tenho sentido você um pouco distante, já faz quase 2 meses que eu não vejo ele. Tenho sentido você um pouquinho distante, tá tudo bem? E aí ele vai e solta assim: olha, não tá não. Essa igreja é falsa, tá cheia de panelinha, e eu não me sinto acolhido aí. E aí eu falei: então continue onde você está, porque você só vai estragar mais ainda esse povo aqui. Você não me quer aí? Fala assim: se você voltar, você vai ser bem-vindo, mas do jeito que você está, você precisa de conversão, irmão. Não precisa voltar não. E vim. Mas antes eu deixei uma mensagem assim, ó: mas você é muito amado por mim. Ponto final. E eu falei assim ainda para completar:
esse problema que você está vendo não é só nosso, mas nós só vamos mudar se você voltar e a gente se abraçar e a gente mudar essa realidade juntos. Está disponível? Estava aqui me preparando para vir para o culto ontem, e a nossa igreja foi numa igreja próxima com a juventude, e estava rolando uma lista há uma semana. Quem vai? Quem vai? Aí o povo só se anima quando é de graça, né? Não sei se acontece aqui assim também. Lista que vai para lugar tal, bote embaixo o nome. Aí começa a botar o nome. Aí depois o pastor vai e fala assim, ó, o valor vai ser X. Aí não vou poder desistir, pastor, tenho um compromisso. E a lista vai diminuindo. Só acontece lá, não acontece lá. E aí a lista rolando. E ontem, 6 horas da tarde, a lista fechada. Quem que eu vejo aparecendo na lista? Gabriel, o incircunciso. Apareceu. Foi. Eu soube que foi um culto maravilhoso. Se Deus colocou ele nesse culto, é porque Deus tinha uma palavra para ele. Se Deus tinha uma palavra para ele, ele recebeu. Se ele estava aberto, ele se converteu. E quando eu chegar, eu vou ter uma nova ovelha. Está tudo certo. O tempo está difícil, mas nós não desistimos de pessoas. Pessoas não são descartáveis, e por mais errantes que elas sejam, nós vamos continuar amando. Já teve gente que perguntou para mim, como é que você consegue amar ainda aquele cara que traiu, que machucou, que feriu, que deixou a família? Como é que você ama? Eu amo porque o Deus que eu sirvo me ensinou a amar a todas as pessoas, independente de qualquer coisa. Se você não ama, o problema é seu, eu vou continuar amando. E tem gente que é tão amarga que quer que fazer de mim o que ela faz com as pessoas. Pastor, eu não aceito, eu não quero. Eu, se fosse o senhor, não faria. Mas graças a Deus você não é. Você é você e eu sou eu. Aí fala assim, pastor, eu não sei como que você aguenta ser pastor. É por isso que Deus me chamou e não chamou você. Está tudo certo. Pastor, eu não sirvo para ser pastor. É por isso que você é ovelha. Porque pastor cuida de ovelha. Pastor ama a ovelha. Pastor sofre com a ovelha. Pastor chora com a ovelha. Aconteceu um episódio agora há pouco tempo que eu fiquei tão mal, tão destruído. E o pecador estava de boa. Fui parar no hospital. Começou a me dar uma dor na lombar que eu nunca tive na minha vida. Eu descobri. A esposa descobriu. O incircunciso lá pecando há não sei quantos anos. De repente a casa caiu. Quem sofreu? O pastor. Eu acho que ele está dormindo tranquilo. O que aconteceu com ele? Perdeu a família, perdeu ministérios, era diácono da igreja, servia no corpo diaconal. Isso me feriu de tal forma, me machucou de tal forma. Eu fui parar dentro de um hospital. Me perguntaram, você pegou peso? Não. Brigou com alguém? Não. Eu acho que eu peguei um púlpito mais leve que esse. Aí eu fiquei com vergonha de falar, eu só peguei um púlpito na igreja. Porque a única coisa que eu me lembro é de ter pego o púlpito. Mas depois, com o passar do tempo, eu descobri que não era o púlpito. Era o peso espiritual de um povo pecador. Era o peso espiritual de pessoas que não se convertem, que estão dentro da igreja. Pastor, por que você está falando tudo isso? Porque em meio a tantas questões que eu estou falando, é tempo de você se santificar. É urgente. Está gritando, ai de mim. Eu sou um pecador, eu habito num contexto de pecadores, mas eis-me aqui. Eis-me aqui. A visão de Isaías precisa trazer para nós um significado profundo e profético de que eu sou como aqueles que veem a glória de Deus. Eu não posso ser como aqueles que não estão discernindo, como aqueles que estão vivendo no pecado. Eu não posso continuar vivendo uma vida de mediocridade. Não, eu não fui chamado para isso. Eu fui chamado para viver uma vida de profundidade e de santidade.
O propósito para você estar num congresso, num culto, seja o que for, numa célula, só tem um propósito, irmão. Eu vou para comer no final da célula. Tem comida no final da célula? Não. As crianças não têm comida, tem palavra. Mete palavra nas crianças. Nas outras células tem comida? De vez em quando? Graças a Deus. Porque tem gente que vai para comer, tem gente que só chega no final da célula, tem gente que só chega no final da célula e nem leva coisa para comer. Cara de pau ainda. Ei, você só pode estar num ambiente em que há comunhão se você participar do momento da palavra. Cara de pau só chega no final e quer participar da mesa? Não. Então é melhor que nem tenha. Não é só para isso. Não é só para você estar num culto de domingo de manhã. Não é só para você fazer parte de uma igreja, fazer parte, vestir uma camisa de um congresso. Não é isso. O que você está sendo convocado é: se santifique, se prepare, se humilhe, porque Ele é santo e a santidade dEle nunca será abalada por você ou por ninguém. Quem entende isso, diga glória a Deus. A santidade dEle continua sendo intacta. Nada abala, nada o ofende, nada diminui a sua potência, nada diminui o seu poder. Ele continuará sendo santo, exaltado entre as nações. E o que eu preciso fazer? Eu preciso me santificar. Nesses dois cenários só tem uma escolha para você: ou você se santifica ou você se corrompe. Só tem duas opções: ou eu estou como aqueles que veem a glória, ou eu estou iguais àqueles que estão pecando. E você precisa escolher hoje qual é o lugar que você vai se encontrar a partir de agora. Abra os seus olhos para ver mais o Senhor. Abra a sua boca para clamar mais por purificação. Esteja com seus ouvidos atentos, porque nesse ambiente profético, Deus chama pessoas extremamente aleatórias, extremamente despreparadas, desprovidas de qualquer habilidade. E sabe o que é mais legal? Deus não precisa da sua habilidade. Quem vai colocar em você todas as coisas que Ele precisa é o próprio Deus. Pastor, eu não sei, mas Deus sabe, Deus conhece o seu coração e o seu coração é servo. Se você tem um coração de servo, você já tem tudo o que Deus precisa para moldar você, preparar você e enviar você. Presta atenção no que eu vou te dizer. A partir do momento em que você diz sim à santidade de Deus, você consegue agora perceber que você pode ser o futuro instrumento que Ele vai usar para impactar a sua geração. Isso vai muito além do Betânia. Eu me recordo claramente que na minha cabeça eu estava indo e preparado para ir para o sul do Brasil, até começar a conversar com a Natália. E eu só queria sair, estava disposto a sair, estava preparado para sair. Eu achava que estava preparado, nunca estive. E eu tinha plena certeza, conversando e me preparando para isso, que era o sul que Deus queria a minha vida, mas não era. Eu nunca me imaginei no norte, mas eu sempre me imaginei fazendo algo para o Senhor, e eu sempre me via fora do lugar onde eu cresci. Ei, presta atenção, não limite tempo, não limite circunstâncias, não faça do seu tempo o tempo de Deus, e não lhe diminua aquilo que você está guardando aí no seu peito. Quando começar a queimar, e vai começar, quando começar a queimar, você só vai dizer uma palavra: eis-me aqui, porque eu estou pronto. Pastor, o que vai acontecer? Eu não sei. Talvez você vai ser um missionário dentro do Betânia, mas talvez você vai ser um missionário enviado pelo Betânia. Você acha que precisa de mais igreja
na cidade? Se você acha que precisa de mais igreja, quem que Deus vai enviar? Você. Porque se Deus não enviar você, Deus vai pegar o teu pastor e vai enviar. Sabe o que é legal na história do reino? O pastor não está para uma igreja. Porque o pastor da igreja não serve só a igreja, serve ao reino. Toda vez que eu venho para o Pará, o povo lá no Rio fala assim: alguém seu vai ficar? Vai. Ah, então você vai voltar. Mas eu falo para eles: e se eu voltar e pegar a mala e sair? Porque não é um problema. Sabe, irmãos, se tem uma coisa certa na nossa vida, daquele que entende o chamado, é entender que não tem um lugar certo para que Deus possa nos usar. Todo lugar é propício para a manifestação dos céus. Basta ter um coração disposto e disponível. O teu ministério já começou e você nem sabe. A tua casa é o teu primeiro ministério. E aí estende para a igreja, estende para o seu trabalho e vai ganhando forma. Ei, você já é um grande missionário e você nem sabia. Mas pastor, o que isso significa? Significa que você só está sendo preparado para que o reino possa te usar. Eu quero daqui a um ano saber que jovens foram chamados para estudar mais a Bíblia. Amém, jovens? Pastor, não estou entendendo, mas eu estou tendo uma vontade de ler a Bíblia. Me dá livro, me dá conteúdo, eu quero aprender. Porque um congresso tem que significar um start. Tem que significar um início, tem que significar algo bom sobre a tua vida. Qual grupo que você se encontra? Qual é a decisão que você vai escolher nessa manhã? Se santificar, se preparar, estar diante daquele que é santo com o seu coração quebrantado e contrito? Ou você vai continuar sendo aquele pessimista, orgulhoso, pecador, que está vendo, mas não vê e não compreende, que ouve, mas não entende, que não está sensível ao agir e à manifestação dos céus neste lugar? Ei, é nítido o que Deus está fazendo nesta igreja. É nítido. Se você tivesse saído e tivesse voltado 4 anos depois, você ia ter a mesma noção que eu estou tendo. 4 anos se passaram e a igreja se renovou. A igreja se multiplicou. A igreja está em pleno crescimento. Quem crê nisso, diga glória a Deus. Vai muito além do pastor Sidney e da Natália. Eles só foram os instrumentos que Deus colocou aqui, porque quem está fazendo crescer é o Espírito Santo de Deus. Quem está trazendo é Ele. Agora presta atenção no que eu vou te dizer. Poderia estar 3 vezes mais. Por que não está, pastor? Porque você não está evangelizando. Porque em vez de falar, você se calou. Pastor, mas eu não me sinto preparado. Eu não estou pronto. Se você ficar esperando e não fazer nada, não vai mudar nada na tua vida. O teu vizinho precisa estar aqui. Os seus pais precisam estar aqui. Os seus irmãos precisam estar aqui. Os seus amigos da faculdade precisam estar aqui. E quem é que vai chamar? Você. Quem se depara com a santidade se constrange de tal forma que não tem outra escolha a não ser dizer: eis-me aqui, pode enviar a mim. Eis-me aqui, envia-me a mim. Feche seus olhos. Santidade. Santidade, santidade, santidade. Santidade, santidade, santidade. O convite para você agora é se humilhar diante da santidade dele. Santidade.
O meu apelo nessa manhã é só para aqueles que realmente entendem que precisam se consertar. Não é um convite simples, mas Deus colocou isso ardendo no meu coração nesta manhã. Essa manhã você vai fazer um apelo para aqueles que estão errados, que querem se consertar. Agora não é tempo de ficar em celular. Agora não é tempo de ficar desligado. Agora não é tempo de fazer nada. Agora só é tempo de falar assim com Deus: Senhor, me perdoe. E essa palavra não é só para jovem, não, porque tem muito adulto que está vivendo no pecado. E diante da santidade, ou você se conserta, ou você, quando ele voltar, não vai saber nem que é ele que está voltando. Diante dele você se conserta, porque ele está voltando e só subirá a noiva dele. Não sejam como as imprudentes que estavam no lugar certo, mas a candeia não tinha azeite suficiente para durar a noite toda. As noivas precisam estar atentas para que quando o noivo chegar, a festa aconteça. Então o convite para você nesta manhã é bem direto. Se você está vivendo uma vida torta, uma vida errada, mas deseja se consertar nesta manhã, tanto eu quanto o pastor Sidney e a Natália, os intercessores, nós vamos estar aqui não para te julgar, mas para te dar um abraço de perdão dos céus. Eu sei que vai ser um processo difícil. Você não quer que ninguém saiba a vida pecadora que você estava vivendo, mas Deus sabe. Você está se escondendo de nós, das suas lideranças, mas diante de Deus não há nada escondido e nem oculto. Então agora é o tempo em que Deus estará te dando para assumir este compromisso de se consertar diante da santidade dele. Então nós vamos cantar. E se você deseja fazer isso, dar este passo de conserto em santidade, você estará convidado a vir aqui na frente. E nós vamos te dar um abraço. Nós vamos ministrar sobre a tua vida uma palavra de perdão. Um abraço de perdão. E você nunca mais vai sentir o peso que você sentia até hoje. Nós vamos cantar. E se você entende essa palavra, eu te convido a sair do seu lugar. Nós vamos estar aqui para ministrar sobre a tua vida. Santidade, santidade. Pode vir rasgado, pode vir ferido, pode vir quebrado, pode vir sujo, pode vir com a mente destruída, pode vir com os relacionamentos quebrados. Não importa, o que importa é se santificar. Santificação. Santificação. Santidade. Santidade. Convite para você se santificar. Há mais alguém? Venha. Venha em nome de Jesus. Santidade. Santidade, santidade. Santidade, santidade é o caminho para você nessa manhã. Santificação. Santidade. Santidade, santidade. Aleluia. Santidade. Tudo sobre você, tudo para você, Jesus. Você é santo, santo. Seja santo. Não tenha vergonha. Não se omite. Saia do seu lugar em nome de Jesus. Jesus. Você é santo, santo, santo.
Jesus. Você é santo, 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 santo. É tudo sobre você, tudo para você. Jesus, Eu descobri que sem ti eu nada posso fazer. É tudo sobre você, tudo para você, Jesus. o convite é para você vir enquanto você tem tempo. O convite é para você entender que a santidade cura, traz milagre. Então não fique aí no seu lugar. Seja curado, seja tocado no Espírito, seja livre do seu pecado. Eu descobri sem ti eu nada posso fazer. É tudo sobre você, tudo para você, Jesus. Oh, Ele está te chamando. Eu descobri sem ti eu nada posso fazer. É tudo sobre você, tudo para você, Jesus. Descobri, sem ti eu nada posso fazer. É tudo sobre você, tudo para você, Jesus. Hosana, Aleluias. Hosana. Ele está trazendo cura sobre você nessa manhã. Hosana nas maiores alturas. Declare Hosana. 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 Hosana nas maiores alturas. Ei, Hosana, Hosana, Hosana nas maiores alturas, porque dele, por meio dele, para ele, Aleluias. são todas as coisas. Santo, santo, santo. Aleluia, pastor. Nós vamos orar. Ainda dá tempo de você vir. Ainda dá tempo de você sair de trás de pessoas e entender que a santidade está te atraindo. Ainda dá tempo. Em nome de Jesus. Ó Deus, santo, santo, santo é o Senhor. Ó Pai, a tua santidade, ó Deus, não é contaminada, ela é pura. E o Senhor comunicou ela ao nosso coração, ó Deus. Abençoa, Pai, cada um que está aqui à frente nesta manhã. Que a tua palavra de uma forma especial falou ao coração delas. Ó Pai, que elas dia após dia santifiquem ainda mais o Senhor. Porque a tua palavra nos orienta a buscar a santidade, sem a qual ninguém poderá ver ao Senhor. Ó Pai, que os corações se abram sempre para o Senhor, para viverem na santidade do Senhor e viverem para a glória do Senhor. Ó Pai, cuide deles, da casa deles, da família deles, Senhor, e que eles floresçam, ó Pai, para a glória e honra do Senhor, em nome de Jesus. Amém, amém, glória a Deus. Glória ao Senhor. Deus abençoe a todos em nome de Jesus.